estamos falando do período da Era Vargas. O Vargas ele assume a presidência do Brasil no dia 17 de julho de 1934 e ele vai até 1945. Foi o presidente que mais tempo ficou no governo. Tá? O módulo 5 vai tratar do Estado Novo, que vai de 1937 até 1945, período de 8 anos. Né? É chamado período autoritário também, por causa do autoritarismo por parte do Getúlio Vargas. E ele também se aproveita da situação para dar um golpe, certo? Qual foi a justificativa do Vargas para dar esse golpe? Ele falou que estavam tentando tramar contra o Brasil, né, um grupo de comunistas de outro país, né, algumas pessoas influentes, estavam tentando dar um golpe no Brasil e assumir o poder, o comunismo. Na época o comunismo estava muito em voga, né, para quem não sabe, a palavra comunismo vem de tudo em comum, e eles defendem, né, ela é uma política, uma doutrinação econômica e sociopolítica que fala que todos têm o mesmo direito, né? Todos têm o mesmo direito, não existe diferença de classes sociais, e o Getúlio Vargas aproveita essa oportunidade então para justificar o seu golpe. Democracia versus ditadura. Tá? A palavra democracia, como nós já vimos anteriormente, é a junção de duas palavras. É uma palavra que vem do grego, significa demo, que significa povo, cracia, poder, poder do povo. Existem duas formas de democracia: a democracia direta e a democracia representativa, que é o nosso caso, o caso do Brasil. Nós somos uma democracia representativa, ou seja, nós elegemos os nossos representantes, nós elegemos os nossos vereadores, prefeitos, deputado estadual, governadores, deputado federal, senadores e presidente. Então, representativa que representa. Então, os deputados que lá estão em Brasília estão nos representando, eles que elaboram as leis, criam as leis ou aprovam as leis. Tá? A ditadura. O que é ditadura? A ditadura é uma forma de governo não democrático. É algo que dita, que diz o que você tem que fazer ou não fazer. E o Getúlio Vargas, então, ele se aproveita dessa oportunidade, ele dá um golpe, né, entre aspas, digamos assim, ele dá um golpe e se apodera e vai se tornar então um governo ditatorial. Ele começou bem lá em 1934, quando assumiu o poder, mas depois, então, ele, com a desculpa, né, com a sua fala de que o Brasil ia ser tomado pelos comunistas, então, ele vai dar um golpe e se perpetua no poder. E ele vai fazer o quê? Ele vai anular a Constituição de 1934. Pasmem vocês, mas o Brasil já teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 constituições. A primeira em 1824 e a última em 1988, que é conhecida como Constituição Cidadã, que nós já vimos nas aulas anteriores. Tá? E o que ele fez, então, com uma nova Constituição, a Constituição de 1937? O que ele fez? Ele pôs fim aos partidos políticos, acabou com os partidos políticos, fim da liberdade de imprensa. O que é imprensa? É o jornalismo, é as mídias, TV, jornal, rádio, tudo isso são imprensa, né? Meios de comunicação. Ele vai por fim a esses partidos políticos e vai por fim à liberdade de imprensa. Gonçalves? Professor, mas ele hoje tem os partidos, tem os partidos, ele acabou com todos os partidos que tinha na época dele? Sim, na época sim. Mas foi por pouco tempo. Porque se não tem partidos, não tem oposição. E ele não queria oposição, por isso ele se torna um presidente ditador, um presidente que manda e desmanda. E ele vai estabelecer também a censura prévia. Ele vai proibir livros, jornais e revistas, né? Que falasse mal do governo. Então qualquer um que falasse mal do governo, ele ia proibir. Júlia? Professor, se foi o Getúlio Vargas que fazia isso, que ele ajudou o Brasil, por que ele faz essas coisas agora? Então, no início ele começou bem, como eu falei, mas depois, para
para manter o poder, ele tinha que agir dessa forma. Porque como as pessoas estavam começando a ficar insatisfeitas com ele, com o governo dele durante esses 3 anos, ele acaba de certa forma se tornando um ditador, um opressor para poder se manter no poder, tá? Pessoal, já dou uma oportunidade só para concluir aqui então. Ele vai proibir protestos, passeatas, ele vai criar o DIP. O que é o DIP? É o Departamento de Imprensa, que vai... Qual é o objetivo do DIP? Tá? Vai fazer propaganda do governo e vai censurar o teatro, o cinema, a literatura, a imprensa e a música. Então o departamento de imprensa e propaganda, o DIP, vai ter 2 funções específicas, que é fazer uma propaganda boa dele, falar bem dele, e ao mesmo tempo também proibir ou censurar todos aqueles que fossem contra o governo. Ele vai, o DIP também vai organizar as comemorações oficiais, por exemplo, Dia do Trabalho, dia 1º de maio, é comemorado, devido ao fato de Getúlio Vargas ter criado essa data. E também foi criado a Voz do Brasil, que é aquele programa que tem todo dia às 7 horas, sabe? Quando vocês estão andando de carro com o pai de vocês, de repente liga o rádio, não está lá a Voz do Brasil, que é um jornal? Então, fala você, Gil. Então, lá no estabeleceu a censurada prévia de jornais livres. Então, ele falou que ele... Você falou que ele punia? Punia, sim, todos aqueles que, por exemplo, você era dono de um jornal, por exemplo, nós temos o Jornal Progresso aqui em Dourados, você é dono de um jornal. Se você criticasse ele ia lá e mandava fechar o seu jornal, você não podia mais trabalhar. Se você tivesse uma revista semanal, um periódico, ele ia lá e proibia. Eles não mandavam fazer alguma coisa com ele? Ele só fechava mesmo? Aí depois você ia ter as suas punições, Você ia ter que ser julgada, você tem que responder por que você fez isso, por que você é contra, Isabela, para encerrar. Eu queria saber, mesmo as pessoas que leem os livros, essas coisas, podem ser punidas também? As pessoas que leem, não. Mas sim as pessoas que são o protagonista, que são dono do jornal, dono da revista, eles eram punidos. Você, pelo fato de você estar lendo, não, Até porque você estava lendo na sua casa, de repente, não tinha o porquê, Então, ele vai criar essas datas comemorativas que nós temos até hoje, que a gente comemorou esse mês, de 1º de maio, que foi feriado, diga-se de passagem. E criou também a Voz do Brasil, que é aquele programa que tem todo dia às 7 horas, que agora ficou flexível, pode ser às 7 da noite, pode ser às 8 da noite. E ele investiu muito em trabalho e educação também, então ele vai criar leis trabalhistas, com relação ao trabalho, ele cria leis trabalhistas, e com relação à educação, o ensino fundamental, Fundamental 1 e Fundamental 2 vai ser obrigatório e torna-se também gratuito, porque até então, pasmem vocês, só podia estudar quem poderia pagar naquela época. Professor, mas se ele fala para o produtor do livro parar, que ele não parar, tinha outra punição pior? Tinha, Geralmente eles chegavam com a polícia, com o exército, não tinha como você ir contra, Não tinha como você querer, de certa forma, dizer, não, eu não vou fazer isso, porque era uma lei. E as leis servem para ser cumpridas, Gonçalves? Professor, então o Getúlio Vargas, ele, de uma certa maneira, ele foi bom para o Brasil, mas ao mesmo tempo foi ruim. Sim, até hoje ele é endeusado. O Getúlio Vargas, até hoje, a maioria das cidades tem uma praça pública, a maioria das cidades tem uma avenida, tem um monumento, tem uma escola. Nós aqui em Dourados temos 2 escolas que homenageiam ele e tem a nossa avenida aqui, a Avenida Presidente Vargas. Pessoal, na próxima aula eu vou falar sobre o fim do Estado Novo, como é que ele terminou, em 1945, na próxima aula. Valeu? Obrigado.